Voltei para a gente continuar a página 212, né? Olha só, vocês estão vendo um esquema aí na página 212, tá vendo? Nós temos a mecanização da agricultura, foi quando o homem, né, começou a trabalhar com máquinas no meio rural. Nós temos problemas climáticos, que a tia falou também, que às vezes chove muito pouco e com falta de chuva, de água, não tem o que a pessoa plantar, né? Nós temos aí o processo de industrialização, o que fez com que as pessoas saíssem da zona rural e fossem para a zona urbana. Então, são vários processos, né, nos quais acontecem o êxodo rural. Lembrando que êxodo rural é a saída da pessoa do campo para a cidade. Então, por que muitas vezes a pessoa sai do campo? Por esses motivos. Por causa da mecanização da agricultura, por causa dos problemas do clima, por causa da industrialização, né? Então, tudo isso fez o quê? Fez com que a zona rural ficasse vazia e a zona urbana enchesse de pessoas, ficasse muito lotado, né? Então, olha só, o que faz com que as pessoas saiam aí do campo? Um motivo, mecanização da agricultura. Leia aí para nós. As plantações utilizam cada vez mais máquinas e tratores para realizar as diversas fases da produção agrícola, do plantio à colheita. Com isso, são necessários menos trabalhadores no campo. Tá vendo? Então, um dos motivos das pessoas saírem da zona rural e irem para a cidade urbana, um motivo seria essas máquinas, né, no campo. Um outro motivo é a falta de chuva. Com a falta de chuva, o que vai acontecer? As pessoas não têm como plantar, colher, né? Vai plantar o que no lugar que é seco? Então, os problemas climáticos, outro problema. A produção agrícola depende muito das condições climáticas. No Brasil, há regiões em que o clima prejudica a atividade agrícola, principalmente quando não há investimento em melhorias, que é o caso da seca lá no sertão, né? Aí também um outro motivo com que faz com que as pessoas saiam da zona rural e vão para a zona urbana é o processo de industrialização. Como a cidade está tendo muitas indústrias, as pessoas vão para lá para ter uma vida melhor. Na cidade, nós temos cinema, nós temos lojas, nós temos mais atrativos. Então, as pessoas começam a pensar, vou sair então daqui e vou para a cidade. Lá eu vou ter uma vida melhor, vou poder passear, vou ter um lugar para poder sair, para poder me divertir, vou ter uma vida mais agitada, mas em compensação, uma vida mais sofisticada, vamos colocar assim. Então, com a industrialização, o espaço urbano passou a necessitar de mão de obra para o trabalho, porque as fábricas foram surgindo e quem ia trabalhar nessas fábricas? As pessoas que saíam do campo. Então, o campo ficou vazio e a cidade ficou cheia. E junto com a cidade cheia, vieram também os problemas, tá? Bom, como a oferta de emprego nesses lugares era grande e diversificada, populações rurais passaram a se deslocar em busca de trabalho. Nós temos vários tipos de indústria nas cidades. Então, as pessoas, elas têm vários tipos de trabalho na cidade. Então, as pessoas procuravam os empregos que para elas eram melhor. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade em busca de um emprego, de uma vida melhor, nós chamamos de êxodo rural. Aí, olha só, com o livro aberto, vocês vão ver que tem um esqueminha. Então, a mecanização da agricultura, os problemas climáticos, o processo de industrialização é por causa do quê? Aí, o homem, ó, saindo, tá vendo, do campo, aí vem o êxodo rural, que é o deslocamento de grande número de pessoas do campo para as cidades, né? Provocado por condições sociais e econômicas, porque muitas vezes, igual a tia falou aqui na página 212, né, eles queriam uma vida melhor para eles. Então, o que acontece? As cidades, olha aí o esquema, a cidade fica superlotada. E junto com essa superlotação, vem os problemas sociais, né? Quer dizer, a falta de moradia, né? Vem roubo, problemas, confusões, escolas, será que tem para todo mundo? Então, tudo vai se agravando, tá? Então, ó, o crescimento acelerado das cidades. O deslocamento da população do campo para a cidade provoca o crescimento acelerado da população urbana. Aí o campo fica sem ninguém e a cidade superlotada. Com isso, a cidade cresce desordenadamente. Aí vira aquela bagunça, aquela bola de neve. Falta infraestrutura de transporte, não tem transporte para todo mundo, saúde não tem, educação, saneamento básico, moradia, não tem o que é básico para atender a população, né? Porque foi um crescimento muito rápido em um tempo curto, tá? Assim agrava-se os problemas sociais nas grandes cidades. Aí, lá na página 214, ela vem falando sobre a favelização, né? Por isso que vem as favelas. Aí as pessoas vão para lá, para as cidades,
começa a trabalhar, muitas vezes não consegue emprego, o dinheiro vai acabando, aí não tem nem como voltar para a sua cidade, para o campo, e aquela confusão. Aí muitas pessoas começam a roubar, a usar drogas porque ficam desesperadas, muitas fazem favelas, né? E por aí vai. As favelas são exemplos da exclusão urbana e da desigualdade social. Os seus moradores vivem em condições precárias. Muitos vão para lá, aí tá trabalhando, aí o dinheiro acaba, não conseguiu um emprego, mora debaixo da ponte, aí consegue um espaçozinho no morro, aí junta com mais alguém, faz uma casinha de qualquer jeito, de qualquer forma, aí chove, né? Aí a pessoa tirou ali a vegetação, aí vem a chuva, né? Vem os outros problemas climáticos, vem tudo isso, aí muitas vezes acontece deslizamento de morros, pessoas morrem e aquela confusão. Então, ó, marginalização socioeconômica, a gente acabou de falar, as condições precárias de habitação, ocupação irregular, tudo isso vem na favelização, né? Em geral, as favelas são construídas em áreas irregulares, isto é, ocupação irregular. O que é ocupação irregular? É aquela ocupação, né, que a pessoa, ela entra, ela não tem um lugar certo para morar, né? Ela pega em qualquer cantinho para poder ficar, ela não é nada construído de forma muito correta, da forma como tem que ser, né? Então, assim, isso vai acontecendo, isso acontece todos os dias. Quando vamos escolher um lugar para morar, tentamos selecionar um local que consideramos seguro, confortável, agradável, próximo de serviços, comércios, que utilizamos longe de sujeira e de perigo. Como muitas pessoas querem viver em locais com essas características, eles tendem a ser mais caros. Aí, quer dizer, quando a gente vai morar num lugar, a gente quer morar num lugar bom, que seja confortável, que não seja perigoso, que não vá enchente, que não tem morro. A gente vai pensando. Mas essas pessoas, como foram para lá, muitas pessoas foram para cidades, né? Elas chegam lá e elas não conseguem encontrar um lugar bom, assim, confortável, um lugar agradável, seguro, não consegue, né? Então, porque também esses lugares são lugares mais caros e elas não têm condições financeiras para isso. Então, olha o que acontece na próxima página 215. Aí vem a favela, aí faz uma barraquinha ali, aí fica morando ali de qualquer forma, de qualquer jeito. Aí a prefeitura não olha, aí o tempo passa, outras pessoas vão construindo mais e ali vira uma favela. As pessoas com menos recursos financeiros não conseguem habitar esses locais e precisam procurar moradias em lugares não tão bons ou até mesmo em lugares considerados impróprios para a construção de moradias. Aí vem o perigo, né, gente? Vem o perigo de enchente, vem o perigo de morro deslizar, né? Esses locais são áreas de ocupação irregular, onde essas pessoas encontram lugares que não são tão bons, que são perigosos, são esses ocupação irregular que a gente acabou de falar, né? Esses locais são áreas de ocupação irregular porque não estão de acordo com as leis que regulamentam a estrutura urbana. Então, as pessoas pegam qualquer lugarzinho, qualquer cantinho, ó, grifa isso, e fica morando ali. Isso, então, é uma ocupação irregular, porque não está regulamentado para você morar naquele lugar, né? Não é um lugar seguro. Tá? As favelas caracterizam-se pelas condições precárias de habitação. Então, o que é uma favela? É quando a pessoa não tem uma condição boa, uma condição financeira boa, né? Não tem onde morar, então ela vai e faz suas barraquinhas, seus barracos, suas casinhas nesses lugares. Isso acontece porque são geralmente ocupações irregulares, que não contam com infraestrutura urbana, como saneamento básico, energia elétrica regulamentada, uma água encanada, vias, iluminação pública e outras coisas. Então, grife esse segundo parágrafo. Além disso, as favelas são fruto da marginalização. O que é marginalização? O que é isso? Essa expressão vem da ideia de estar à margem de algo, de não fazer parte de algo. Aí vem as pessoas, né, roubando, matando, usando drogas, né? Ela caracteriza o que ocorre com um grupo de pessoas que não têm as condições sociais e econômicas necessárias para uma vida digna de cidadão, né? Ela não tem a estrutura básica para poder estar ali. Então, é importante compreender que a maior parte das pessoas que vivem nessas condições sofrem as consequências da desigualdade social e econômica, como os moradores de rua que vocês estão vendo aí. Aí, na página 216, né, nós temos as favelas, que não são fenômenos exclusivos do Brasil. Favela tem em todo lugar, tá vendo? Existem vários países aí, ó. Em todo praticamente lugar existe favela. Em lugares tem lugares que tem menos favelas e tem lugares que tem favelas maiores, mais lugares, né, onde tem favelas, tá? Geralmente nos países desenvolvidos,
praticamente nulo. Tem lugares que não tem, tá? Mas existem não só no Brasil, mas esses países que estão em desenvolvimento, eles têm muitas favelas. Então, eu quero que vocês dêem uma lidinha depois na página 216, que é uma curiosidade. Que isso que a tia explicou está aí. E 217, como vimos, né, a desigualdade social e o espaço urbano, como vimos, a favelização é resultado de profunda desigualdade social. Então, olha só, o que é a favelização? É a desigualdade da sociedade, né? Aqui, por exemplo, na rua da tia, que a tia mora aqui perto do Pachá, do JK, né? Aqui na rua, nós temos pessoas aqui que são muito bem de vida, ao mesmo tempo tem pessoas que praticamente vivem lá no que não tem nada, né? Então nós temos uma desigualdade muito grande. Na mesma rua, nós vemos uma desigualdade muito grande, né? As pessoas que moram, né, nesses lugares, que é gerada pela concentração de renda e pela falta de políticas voltadas para solucionar os problemas causados pela rápida urbanização dos países em desenvolvimento. Então é isso aí, a favelização é isso, né? É uma profunda desigualdade entre a sociedade, entre as pessoas, tá bom? Segundo dados do IBGE, no Brasil, 10% de toda a população detém cerca de 43% da renda que é produzida no país. Quer dizer, as pessoas, né, não tem emprego para todo mundo, né? Isso significa que a maior parte aí, ó, da renda está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Então, poucas pessoas têm uma condição melhor e a maioria vive, né, com uma renda pequena, tá? Então, enquanto os outros 57% da renda devem ser distribuídos entre o restante da população, que equivale a um número bem maior de pessoas. Então, vamos colocar assim, né? Poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Vamos colocar de modo mais, né, mais simples. Essa desigualdade existente também em outros países reflete na organização do espaço urbano, como o fenômeno de segregação espacial, que é você separar a população por áreas, com o seu nível social e econômico. Aí você vem no centro de Manhuaçu, você vê pessoas com uma certa condição. Você vai no Alfa Sul, pessoas com uma outra condição. Aí você vai na Matinha, nesses lugares, pessoas com outro tipo de condição. Então, cada bairro das cidades, você pode perceber o tipo de pessoas que moram ali, né? Quando você vai em determinados bairros, você vê aquelas casas maravilhosas, aí você sai daquele bairro, entra em outro bairro, aquelas casas mais simplesinhas, né? Sem pintura, sem nada. Então, você percebe, né? Olha só essa imagem aí, ó. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo barracos, tá vendo? Quer dizer, pessoas com poucas condições, a favelização, e do outro lado, prédios grandes, altos, melhores. Então, é uma desigualdade muito grande. É isso que a tia vai explicar para vocês, tá? Então, eu quero que vocês dêem uma lida, eu quero que vocês leiam, tá? Sozinhos, estudem só geografia hoje. Hoje vocês vão estudar só geografia e vão fazer as páginas aí 218 até 222. Tá? Não, até 223. Beijo para vocês. Estudar, hein?